Fala galera, tudo bem? Estamos de volta para mais um bate-papo aqui no Nutricionando por aí. E hoje a gente vai falar sobre sistema imunológico em esportes de endurance. E para isso eu tenho o prazer de ter novamente aqui no canal comigo meu amigo Paulo Mendes. O Paulo é nutricionista, ele é professor e tem uma experiência não só didática como vivenciando, né, atleta. Então, Paulo, prazer ter você aqui com a gente mais uma vez. Boa noite aí, pessoal. Boa noite, Márcio. Obrigado novamente pelo convite. E para mim, mais legal do que falar de sistema imunológico é falar de sistema imunológico no endurance, né? Que é algo que eu vivenciei por tantos anos na minha vida. Pois, Traz muitas memórias boas. tá vendo lá em cima, ó? Dá pra ver aí na câmera lá em cima os troféus do cara, ó. Não é qualquer um que vem falar com a gente aqui no canal, não, pô. É, é. Paulo, mas olha, então, normalmente endurance e ultra endurance, né, são aí reconhecidamente eles geram uma demanda fisiológica muito importante, né? E muitas vezes depois de uma competição, depois de uma prova, de uma questão muito intensa, a gente observa aí algumas alterações, inclusive imunológicas, né? E, e se a gente fosse aí para começar, né, o que acontece realmente ali no corpo de um atleta ou de um praticante desse tipo de esporte que promove essas alterações imunológicas? Essa é uma pergunta muito legal, Márcio, porque quando a gente pensa em exercício físico, né? De uma forma muito simples, quando a gente faz exercício, a gente está gerando lesão, está gerando dano nos nossos tecidos, né? No músculo, nos ossos, nas articulações, lá no intestino. E aí toda lesão no corpo, ela gera inflamação. E aí a inflamação é um processo transitório entre a lesão e a adaptação, o ajuste, né? Só que quando a gente fala de endurance e ultra endurance, muitas vezes os treinos, as competições, elas são muito longas, né? Você fica muito tempo ali gerando o quê? Lesão, 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 batendo no músculo, na perna, no glúteo, panturrilha, quadríceps, nos braços, né? Maratona aquática, aquela coisa. Então, quando a gente faz o endurance, o ultra endurance, tem tanta lesão que você fica ali no estado catabólico por muito tempo. E quando a gente fica no estado catabólico muito tempo, os principais hormônios produzidos vai ser a adrenalina e o cortisol. E a adrenalina, quando você termina esses treinos muito longos, quando você termina a competição, ela gera um efeito rebote, né, que é o efeito de calmar. E junto a isso, ela também gera um pouco de imunossupressão nas nossas células de defesa, nos nossos leucócitos. Muita adrenalina abaixa esses leucócitos. Só que mais forte que a adrenalina é o cortisol. E aí, para você desempenhar o exercício físico, você está ali em catabolismo, você está sob estresse, você está produzindo um montão de cortisol, esse cortisol sobe muito no sangue. E aí, quando ele sobe muito no sangue, ele faz o quê? Uma imunossupressão. Ah, Paulo, mas então se eu treinar muito e competir uma prova longa, eu vou adoecer? Não, o problema é o efeito que cumulativo que você vai tendo desse excesso do cortisol no sangue. Então, por isso que é muito fácil, né? A gente vê nossos pacientes, assim, tem que ter uma correção, um ajuste muito preciso para ele não adoecer durante os treinos e após as provas. Porque é muito estresse, muito cortisol, e o cortisol tende a fazer essa imunossupressão. Então, por isso que às vezes dá aquela tontura, aquele resfriadinho, aquela fraqueza, aquela dor de cabeça, depois de 1, 2, 3 semanas muito forte. Eles é por isso que reclamam, né, muito dessas infecções de trato respiratório, né, Exato. super comum. E e aí, Paulo, você falou de hormônios, né, que tem alguns hormônios, o cortisol aí muito bem, tem o cortisol, a própria adrenalina aí, né, uma catecolamina. Tem outros hormônios envolvidos que podem prejudicar dependendo aí de alterações? Ah, temos sim. A gente ainda pode citar, mas sim, outros dois, né? A gente pode falar tanto da testosterona, quanto a gente pode falar da melatonina. E o que os estudos nos trazem, e até a prática clínica, né? A gente observa que os pacientes e as pacientes que fazem treinos de força, treinos resistidos, tendem a aumentar a testosterona. E é exatamente isso que os estudos mostram. Agora, nos esportes de endurance, como existe esse catabolismo constante, muito cortisol, a testosterona tende o quê? A cair. E aí, quando essa testosterona cai, ela também está associada o quê? A um delay, a um atraso na reparação dos tecidos e das células.
E aí isso acaba também comprometendo um pouco a eficiência do sistema imunológico. E esse excesso de cortisol também, além dele baixar muito a testosterona, se ele vai aumentando no sangue, isso pode prejudicar a nossa produção de melatonina, porque existem aqueles genes que estão associados ao nosso ritmo circadiano, que são os clock genes, né? E para a gente dormir, a gente tem que ter o PER e o CRY juntos. E aí o cortisol, quando está muito alto no sangue, ele não deixa o PER e o CRI se juntarem. E aí você tem um comprometimento do sono e aí você não produz muita melatonina. E a melatonina está diretamente associada à saúde dos nossos leucócitos. Ou seja, muito cortisol, você tem você vai ter um comprometimento desses clock genes e aí você gera menos melatonina. E aí se gera menos melatonina, não repara as células do sistema imune. Eu falo que tem que entender o corpo realmente tudo integrado, né? Você vai vendo que vai realmente. A gente fala muito isso na nutrição funcional, né? De ver tudo interrelacionado aí, tudo interligado. E essa conexão é muito fera, né, cara? Quando você vê que ela realmente ela existe, né? Verdade, verdade. E aí puxando para, né, puxando para a prática, e como que a nutrição consegue aí ajudar, seja para impedir ou inibir essas alterações imunológicas, ou mesmo amenizar, né? Porque a gente sabe que dependendo de algum nutriente pode amenizar, mas não realmente inibir completamente o aparecimento. Como que o nutricionista atua? Isso é muito legal, né? Porque se por um lado a periodização ela vai estar sendo controlada pelo treinador, né, o profissional de educação física, o papel do nutricionista é minimizar ao máximo os danos, né, os colaterais. E aí o que a gente tem que fazer de forma assim muito precisa, muito objetiva? Primeiro, é cuidar da quantidade de carboidrato que o atleta ou o praticante vai ingerir, porque se a gente pensa no cortisol, o cortisol é um hormônio contrarregulatório, ou seja, todo hormônio contrarregulatório é aquele que tem ação oposta à insulina. Então, se tem muito cortisol, o cortisol faz o quê? Muita gliconeogênese para produzir glicose. Então, se você restringe demais o carboidrato, você tem que produzir mais cortisol para produzir mais glicose para ir para o sangue, para ir para o cérebro. E aí, como é que você evita esse processo? Dando carboidrato. Porque se você dá carboidrato, a insulina vai subir, e aí, à medida que a insulina sobe, o cortisol cai. E aí você vai o quê? Deixando aquele cortisol sempre abrandado. Você evita que ele fique subindo. Porque se você não come carboidrato, o cortisol vai ficar sempre alto, porque a insulina vai estar mais baixa. Então, corrigir carboidrato é essencial. O segundo ponto é você criar uma atmosfera que seja propícia para a boa qualidade do sono. Aquilo que a gente fala muito da higiene do sono, né? Então, assim, você tem os aspectos ambientais, que é bom você evitar luz, evitar ruído, evitar barulho, usar os óleos essenciais mesmo, né? Eu tenho lançado muita mão nisso com os pacientes, usar o óleo de lavanda, o de laranja doce, o de alecrim, de você passar nas mãos, passar no pijama, pingar no travesseiro, usar o difusor, porque isso também já aumenta o seu estado GABAérgico, né? Você fica mais propício a dormir bem. E usar muito os chás, né, Márcio? Que a gente fala tanto o chá de melissa, de passiflora, de camomila, erva doce, né? O mulungu, todos esses também têm um efeito GABAérgico, ou seja, aumenta a produção de GABA, que é um neurotransmissor inibitório. E aí você tende a dormir melhor, você produz mais melatonina, mais hormônio do crescimento, aí você repara melhor, né? Então, corrigir o carboidrato, você gerar um ambiente muito bom para a qualidade do sono e o intestino. Existe aquela variável, né, da hiperpermeabilidade causada pelo endurance, ou seja, o endurance por si só, ele já aumenta a probabilidade de a gente fazer hiperpermeabilidade. Porque é só a gente imaginar, a gente tem aqui o intestino, né, que tem as células e as bordas em escova, elas ficam presas umas nas outras. E o endurance, ele faz o quê? Ele aumenta esse espaço. Aí tudo que está aqui no intestino tende a entrar no sangue. E aí esses fragmentos que entram no sangue geram a chamada endotoxemia, que é aquela toxicidade causada pelo que está no intestino e para o sangue. E aí a gente tem que reparar esse intestino para ele ficar o quê? Sempre grudado, para não ter essa hiperpermeabilidade. Aí como é que a gente cuida do intestino? Aí vai vitamina D,
vitamina A, resveratrol, coenzima Q10, a meditação é muito importante, né? O mindfulness. A gente tem o uso da glutamina, que às vezes também é muito interessante. Usar muita fibra, né? Muito prebiótico para gerar os ácidos graxos de cadeia curta. Então, quando a gente pensa nessa saúde intestinal, a gente tem que estar muito atento aos sinais e sintomas do bolo fecal do indivíduo, né? E, além disso, estar sempre cuidando dessa reparação. Então, é sono, carboidrato e intestino. Esse tripé A base aí, né? é a E base. se a gente pensa, claro, né? Eu falo que aqui a gente sempre reforça muito isso, que não adianta, não é suplementar sozinho não resolve nada se não organizar, se não tiver uma alimentação saudável, se não cuidar de tudo. Mas pensando em suplementos aí, se fala muito de pensando nesse sistema imunológico de atleta, em probiótico, vitamina D, tem realmente aplicação interessante nesses casos? O nosso queridinho vai ser o colecalciferol, né? A vitamina D. Porque a vitamina D, ela assim, ela vai ter receptores em todas as nossas células de defesa, em todos os nossos tecidos, e quando a vitamina D entra na sua célula, ela pode exercer até 226 funções, né? Então, na carência de vitamina D, a sua célula fica com quase 226 funções comprometidas. E aí imagina o seu sistema imune. Imagina os seus hormônios anabólicos, tem que reconstruir os tecidos que você está ali, ó, batendo, 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 né? Então, a vitamina D é importantíssima para a imunidade. Os pré-bióticos são importantíssimos quando a gente pensa na inulina, no frutólico sacarídeo, da goma caça, né, a goma guar. Elas são muito, muito boas para a saúde intestinal. E quando a gente cuida da saúde intestinal como um todo, né, Márcia, acaba que você tem essa ramificação que favorece todo o nosso sistema imune. E a minha queridinha, né, que eu mais gosto, é a clorela. A clorela é uma microalga que ela é interessantíssima da gente usar. Ela tem ação detoxificante, ela tem um efeito imunoestimulante, ela melhora muito a atividade dos linfócitos, dos fagócitos e ajuda muito também na saúde dos nossos enterócitos e colonócitos. Então, eu, particularmente com os atletas e os praticantes de endurance, eu costumo rotacionar, costumo utilizar basicamente sempre o prebiótico, vitamina D e a clorela. É claro que assim, cada um é cada um em determinado momento, determinada quantidade, mas eu considero esses três nutrientes muito, 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 muito legais. No outro vídeo, quem não viu ainda o outro vídeo do Paulo aqui no canal, entra e assiste. Mas você falou muito que para essa questão de sistema imunológico tem que ser meio acumulativo, né? Tem que ir Sim. gerando as adaptações. Pensando no atleta de endurance, também é assim, por exemplo, ou eu faço estratégias, igual é quando a gente fala recuperação muscular, que os estudos começam 5 dias antes, 4 dias depois, mas para sistema imune também pode ser só pontual ou não? Tem que ser realmente cuidando por um tempo maior. O efeito ele é pontual, só que assim, imagina assim, você dá um nutriente, aí o seu sistema imunológico ele faz isso, mas ele cai. Ele vai receber o estímulo, ele vai o quê? Se potencializar, ele vai ficar mais forte, enquanto aqueles nutrientes estiverem ali no seu corpo. Aí depois que você depura, que você elimina eles, o sistema imune ele tende a voltar ao basal prévio. Então, por isso que tem que ser um efeito cumulativo, porque ele vai subir, aí ele vai cair, aí você dá de novo, aí ele sobe e cai. Aí você, depois de um certo período, ele vai subir e vai manter. Então, por mais que o efeito ele aconteça na hora, mas ele não é duradouro. Aí por isso que o estímulo ele tem que ser o quê? De forma continuada. Porque a demanda metabólica, né, a demanda fisiológica do exercício, da reparação, vai estar acontecendo. O indivíduo não parou de treinar, ele não parou de competir. Então você também não tem que parar muitas vezes de dar todos esses nutrientes. É claro que eu gosto muito de fazer assim. Geralmente eu gosto de fazer uma dose de ataque por um período, aí depois eu faço uma dose de estabilização, que é para achar em que momento que diminui um pouco, aumenta um pouco, não, essa dose aqui está boa, e aí depois eu faço a manutenção, que você diminui a frequência. Não precisa ser todo dia, né? Então primeiro você gera aquele estresse positivo, né, aquele choque, aí você vai regulando para ver a quantidade, quanto que é necessário, e depois você faz a manutenção, né? Ótimo. E ver, né, tanto de estratégias nutricionais que a gente falou, e não só nutricionais, né? Porque você até mencionou
sono, mencionou meditação, tudo isso Claro. tem evidências aí em sistema imunológico. De atleta? Tem, tem. Tem muito tem um termo que ele foi cunhado agora que chama MT alguma coisa, que é Mindfulness Treatment alguma coisa, que é tipo assim, os artigos eles têm comparado o grupo Mindfulness versus o grupo não Mindfulness. E a principal influência, ela se dá na presença de marcadores de hiperpermeabilidade, cortisol salivar e cortisol sérico. Eu já vi estudo até de NF-κB não, perdão, de BDNF, da neurotrofina. Então, as pessoas que tendem a meditar, que tendem a fazer alguma prática meditativa, elas tendem a ter mais BDNF circulante. Ou seja, você meditar vai te deixar mais inteligente, né? Assim, com muitas aspas, né? Mas é uma coisa que tem correlação. Então, para o sistema imune, pô, é muito bom, porque se baixa cortisol, baixa ansiedade, trabalha na ínsula, trabalha nas emoções. Então, para o atleta assim, pré-competitivo, né, que a gente fica nervoso, né? Então, você ter essa prática meditativa também tende a acalmar. Então, assim, é algo que eu acho que vale muito a pena investir, muito mesmo. Paulo, obrigado. Queria agradecer a sua participação. Eu falo que Já? 15 minutinhos que a gente fica aqui, mas olha o tanto de dicas que a gente consegue passar. A ideia aqui do canal é justamente essa, é trazer informação e agora as pessoas vão, correm atrás, estudam. Legal, Tem legal. um artigo que ele escreveu sobre isso, eu vou pôr o link do artigo aqui debaixo nos vídeos, que aí todo mundo pode entrar, ler, acessar. Então, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no canal. Pô, eu que agradeço. É sempre bom tá com, assim, além de você estar com um bom profissional de nutrição, que é o Márcio, né? Essa questão do bate-papo, né, Márcio? Da resenha, de você estar junto, tá conversando, uma coisa assim, bem fluida, bem leve, né? Sair um pouco daquele tecnicismo, aquela, né? Isso é muito legal. Fazer os amigos e fazer um bate-papo científico aqui, que a gente traz informação, mas de forma mais leve. Então, brigadão pela participação mais uma vez. Eu que agradeço, Márcio. Um abração. Pessoal, se você está assistindo pelo YouTube, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com seus amigos. Quem está vendo pelo Instagram, compartilha esse GTV aí nos seus stories, marca os amigos e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, galera. Os.